Oi, gente. Hoje eu vim falar para vocês aqui sobre cães que destroem, o que fazer. Então, mas a gente entrar nesse assunto, né, sobre o que fazer sobre cães que destroem, vamos entender o que é um cachorro. Então, os cães, eles têm vários comportamentos naturais, né? Por exemplo, cavar, roer, forragear, que é procurar o alimento, latir. Então, todos esses são comportamentos naturais. E também o comportamento de destruir, né? Então, o comportamento de roer, de mastigar, são comportamentos que os cães fazem, muitas vezes para liberar estresse, né? Por causa de tédio e várias outras situações. Então, os cães, eles não sabem que um sapato não é um brinquedo. Para ele, é uma coisa de morder. Ou uma mobília, né, um sofá, também pode ser um brinquedo para ele. Pode ser um local que ele vai considerar ser onde que ele vai liberar o estresse dele. E também travesseiros, colchões, né? Então tudo isso pode ser uma forma de liberar o estresse. Outra coisa, né? Os cães, eles precisam de brincar, né? E eles têm vários comportamentos predatórios, um comportamento predatório que a gente fala, que é de achar a presa, pegar a presa, morder a presa, secar a presa e depois ele vai dormir e descansar, né? Porque ele já fez o trabalho dele, ele já liberou o estresse dele. Então, esses comportamentos são comportamentos naturais dos cães. Então, olha esse vídeo e veja como é que esse cão se divertiu fazendo isso. Mas eu tenho certeza que o dono não gostou muito. Então ele achou a presa, pegou a presa, secou a presa, né? Ele vai morder, sacudindo, tal, e aí ele vai correr para liberar, né, a energia que ele tem e depois ele vai dormir, né? Então assim, eu tenho certeza que você concorda comigo que esse cachorro se divertiu, né? É claro que essa não é a melhor forma dele se divertir, né? Ou não é a melhor forma para nós humanos. E também para ele pode ser um risco, né? Porque ele pode engolir parte dessa espuma, ele pode ter obstrução, pode ter vários outros problemas de saúde por causa dessa forma de liberar o estresse ou dessa forma de brincar. Então, o que a gente tem que fazer, né? Fornecer para ele ferramentas para que ele vai liberar esse estresse, beleza? Então, a gente tem que tomar um grande cuidado com o antropomorfismo. O que é isso? É ter pensamentos, né, que os cães, eles têm, como se eles pensassem como nós humanos, né? E não é isso, né? Os cães, eles são amorais. O que é isso? Eles não sabem o que é certo e errado. Então, se ele está lá roendo e você brigou com ele, aquela linguagem corporal que ele demonstrou para você é uma linguagem de apaziguamento ou calm signals, né? Então, eles querem mostrar para você, tipo, para com isso, eu não quero brigar com você. E muitas pessoas entendem como aquele olharzinho, né? Aquela carinha, virar a cara, tal, como um sentimento de culpa. Mas os cães, eles não sentem culpa. Eles só fazem o que dá certo para ele e o que não dá certo para ele. E se você brigar com ele, né, por ele ter feito algo errado, né, e errado pra gente, pode acontecer várias coisas, né? Uma das coisas que podem acontecer é ele perceber que é perigoso fazer na sua frente, então ele vai começar a fazer escondido. Outra coisa que pode acontecer também ele, vamos supor, ele foi lá, mordeu algo, roeu uma cadeira, um sofá, tal, para liberar o estresse. E aí você foi lá e brigou com ele. Quando você repreendeu ele, brigou com ele, essa briga vai gerar cortisol, né, que é o hormônio do estresse. Consequentemente, ele vai aumentar o estresse. Então, o que ele faz para liberar o estresse? Morder e roer aquelas coisas. Então, o que ele vai fazer para liberar o estresse quando você brigou com ele? Fazer a mesma coisa. Então, isso vai gerar o ciclo da violência, que você vai ter que cada vez brigar mais com ele e ele vai ter que cada vez liberar mais estresse. Então, essa forma não dá. Então, a gente tem que quebrar a cadeia. A gente tem que lembrar que nós somos os adultos dessa relação, né? Nós somos humanos dessa relação. E por isso, a gente tem que resolver essa questão, tá? Então, o que a gente tem que fazer para solucionar esses problemas, né? Primeira coisa, suprir necessidades básicas. Então, qualquer problema de comportamento que o cachorro tenha, primeira coisa que a gente tem que fazer é descartar causa clínica. Depois, necessidades básicas do indivíduo, entendeu? Então, tudo isso tem que ser feito, tá? Pra gente saber realmente o que está gerando esse problema de comportamento, tá? Então, suprir necessidades básicas, busca de atenção, né? O cachorro, ele pega uma coisa e fica olhando pra gente correr atrás dele. Então, não faça isso, gente. Vamos fazer o seguinte. Quando ele pegar o seu brinquedo, um chinelo, uma coisa sua assim, e você não quer que ele pegue, né, tal, pegue um brinquedo dele, comece a brincar.
ele vai soltar aquilo que ele tá e vai vir pegar o que você tá. Então valorize o que você quer que ele faça e não o que você não quer que ele faça, tá? Outra coisa que pode acontecer, ou os cães podem, né, destruir por tédio. Então o que a gente tem que fazer? Suprindo as necessidades básicas, você vai dar coisas para ele fazer. Então, não dá comida em vasilha, né? Dá desafios pro seu cão, dá coisas para ele roer. Tudo isso vai ajudar o seu cão a não ser igual a esse Caramelo, né? Que esse cachorro, inclusive, ficou famoso há mais tempo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Suprir necessidades básicas e evitar o tédio. Porque no tédio, o cachorro pode ter problemas de comportamento. Em modificação dos antecedentes. Então, antes do meu cachorro ter problema de comportamento ou antes do meu cachorro roer, eu vou suprir essa necessidade dele. Então, por exemplo, eu posso rechear o Kong aqui pro meu cão, né? Por exemplo, aqui eu coloquei vergalho, patê, né? E hoje em dia meus cães eu já congelo para eles. E aí depois eu vou dar esse desafio pro meu cachorro e aí ele vai ficar lá roendo e mordendo, né? Como se ele estivesse dissecando a presa, né, tirando o alimento dali. Então ele vai cansar e você vai ter mais ou menos 4 horas de tranquilidade. Então os meus cães, por exemplo, eles comem 3 vezes por dia, 2 a 3 vezes por dia, mas normalmente 3. Então a primeira vez vai ser ou treinando ou em brinquedo, a segunda vez vai ser em Kong e a terceira vez vai ser ou em brinquedo ou treinando. Claro que pode alterar isso ao longo do dia, né? Ou a primeira ser em Kong, a segunda ser em treinamento ou em brinquedo, mas é muito importante você dar coisa pro seu cachorro fazer e deixar disponível pro seu cão brinquedos de roer, para liberar o estresse, tá? Então, o que a gente deve fazer? Valorizar comportamentos desejados, né? Então o cachorro tá lá brincando com um brinquedo dele. Muitas vezes, não, deixa ele brincar, ele tá quietinho, eu vou deixar ele brincar lá. E isso é nosso erro. A gente deve valorizar os comportamentos desejados. A gente deve dar atenção para o que o cachorro faz de certo. Se você começar a perceber o seu cão e ver o que ele faz certo, você vai perceber que o seu cachorro faz muito mais comportamentos corretos do que errados, tá? Outra coisa, e se você vai lá, o cachorro tá roendo, você dá atenção e quando ele tá brincando com o brinquedo dele, você ignora, o que você tá treinando? O seu cachorro não pegar o brinquedo certo, porque você não dá atenção para ele, e pegar o errado, porque é só ele pegar uma caneta que você vai lá e sai correndo atrás dele, ou uma meia e você sai correndo atrás dele. Então o que o cachorro está aprendendo? Que é só pegar essas coisas que você vai dar atenção para ele. E o que o seu cachorro mais quer? A sua atenção. Então vamos valorizar os comportamentos desejados. Então, e outra coisa que a gente deve fazer para evitar é ignorar comportamentos desejados. Eu sempre brinco o seguinte, que quando meu cachorro vai lá e destruiu, por exemplo, a Ginga, que é a minha vira-latinha, né, a minha CRD, quando ela chegou lá em casa, por exemplo, ela pegou um sapato que eu só tinha usado uma vez, aquele sapato de terno, assim, que você falou assim, nossa, eu não vou comprar esse sapato é muito caro. Não, mas esse sapato de terno vale a pena, né, você não vai usar muito, né, vai durar bastante e tal. E aí, eu tinha usado uma vez, eu tinha esquecido que era ter filhote nesse meio tempo, e aí eu deixei o sapato, eu cheguei numa festa de casamento e deixei o sapato, e aí ela foi lá e comeu o sapato. Eu sempre tento pegar coisas boas do que aconteceram, né? E eu falei assim, não, esse sapato machucou meu pé, né? Meu pé ficou doendo muito da festa ontem, então foi por isso que ela machucou, por isso que ela destruiu esse sapato, ela quis me ajudar. Então é claro que isso é uma brincadeira, mas ela não sabe porque ela fez aquilo, né, pra me irritar. Ela não fez aquilo por nada, ela só fez aquilo porque estava ali, atraiu ela e ela quis brincar, porque não tinha algo destinado para ela naquele momento. Ou aquele brinquedo, né, o sapato no caso, estava muito mais fácil para ela do que o que era para ela realmente, de fato, roer e mastigar, beleza? Então, essa a apresentação que eu queria fazer hoje. Eu espero que você tenha gostado. Ficou muito mais longa do que o habitual aqui, mas eu acho muito importante porque recentemente eu vi pessoas usando desodorante, passar citronela nos locais, né, pimenta, e tudo isso, e as pessoas começam a ver o lado delas, né, mas esquecem que essas coisas podem ser tóxicas para os cães. Essas coisas podem fazer mal para o cão, para a saúde do cão. E além do mais também, que não vai ensinar para o cão. Agora, se ele aprender o que ele deve, qual que é o brinquedo para ele, né? O que ele deve pegar para brincar,
sim, aí sim você não vai ter mais problema, beleza? Então muito obrigado e qualquer dúvida eu estou à disposição.